fanáticos por futebol. Tudo na boa? Rapaziada, hoje a notícia envolve muito dinheiro. O Santos, que vem de uma fase financeira bem complicada, agora revelou uma nova dívida gigantesca envolvendo Neymar. Nesse vídeo você vai entender qual o valor da dívida e quais são os possíveis prejuízos do Santos. Mas antes tem algo muito importante para deixar claro. Essa dívida não é diretamente com o Neymar. Ela é com a empresa dele, NRR Sports. O que quer dizer que a dívida do Peixe é algo muito maior do que apenas problemas de salário com o jogador e pode envolver muito mais dinheiro e pessoas. É algo bem mais complexo. E para você entender exatamente o que está acontecendo, vê aí o que o Giovan Martinelli, do Diário do Peixe, disse. Olá, eu sou o Giovanni Martinelli, eu sou um dos responsáveis pelo Diário do Peixe e vou falar um pouquinho de uma matéria que nós publicamos no site hoje, diariodopeixe.com.br, sobre a dívida do Santos com a NR Sports, né? A empresa do Neymar pai. Tem uns valores absurdos. Eu vou contar para vocês todos os detalhes do contrato. Matérias que foi assinada por mim, Giovanni Martinelli, Henrique Farinha e Rodolfo Gomes. A gente teve acesso ao contrato assinado pelo Santos com a NR Sports no dia 30 de dezembro de 2025. Por este contrato, o Santos reconhecia uma dívida de 90 milhões e 500 mil reais com a NR Sports. Do que se trata essa dívida? É de salário do Neymar? Não. Salário do Neymar, que gira em torno de 4 milhões de reais, isso em CLT, é pago normalmente, né? Esses 90 milhões, eles são resultado, né, de um acordo comercial que o Santos fez para o uso da imagem do Neymar, quando o Neymar voltou, e daí o Santos tinha que dar uma garantia mínima para o Neymar tinha participação em todos os contratos fechados pelo Santos depois da volta dele ao clube. Então esta dívida estava no final do ano passado em 90 milhões. Agora sim, dá para começar a entender. Não é uma simples dívida envolvendo salário, e sim um acordo envolvendo imagem e contratos. E aí a situação fica ainda mais séria. Só que agora vem a parte que mais preocupa. Como isso está sendo pago por um clube na situação do Santos nos últimos anos? Porque vale lembrar, o Santos vem enfrentando dificuldades financeiras, atrasos, necessidade de ajustes no orçamento e até mudanças internas para tentar equilibrar as contas. Ou seja, não é um clube em situação confortável para assumir um compromisso desse tamanho. E é aí que a preocupação aumenta. Agora olha essa explicação do próprio Giovan, essa dívida foi negociada. Foi repactuada da seguinte forma: 26 milhões o Santos se comprometeu a pagar no início deste ano em 5 parcelas mensais de 5 milhões e 200. Essas parcelas teriam vencimento no dia 30 de janeiro, 28 de fevereiro, 30 de março, 30 de abril e 30 de maio. Foram pactuados para serem pagos em 5 parcelas mensais de 5 milhões e 200. O saldo restante de 64 milhões e 500 mil reais, ele foi acertado para ser pago em 43 parcelas de 1 milhão e 500. A primeira parcela ser paga no mês subsequente ao Santos quitar a quinta parcela da faixa anterior, a quinta parcela de 5 milhões e 200 mil reais. Então, se o Santos pagar, e a gente pediu uma posição para o Santos ainda não nos passou essa posição, se o Santos pagar em dia essas 5 parcelas, né, elas terminam em maio, a partir de junho, o Santos começa a pagar 43 parcelas de 1 milhão e meio de reais, e isso iria até o dia 30, até o mês 12 de 2029. Então, até o mês 12 de 2029, o Santos terá que pagar 1 milhão e meio de reais para a NR Sports, a título, né, dessa dívida aí com direitos de imagem. Tem algumas outras questões importantes no contrato. Existe uma cláusula que chama cláusula de aditamento, que está falando que assim, que, ó, o inadimplemento de apenas uma parcela de qualquer obrigações pecuniárias assumidas neste aditamento acarretará o vencimento antecipado automático das parcelas vincendas, independentemente de aviso ou notificação. Ou seja, se o Santos atrasou a parcela de janeiro, o valor total volta e tem que ser pago de uma vez. Isso assim, consequentemente, o Santos atrasou uma das parcelas, o valor total volta. Mas tem também um outro detalhe que assim, ó, constitui ainda hipótese específica de vencimento antecipado. Não reeleição do presidente. A não reeleição do atual presidente do Santos, senhor Marcelo Teixeira, no pleito previsto para dezembro de 2026. Traduzindo isso, vamos pensar que o Santos neste ano vai pagar as 5 parcelas de 5 milhões e 200, né, que daria ali os 26 milhões. A partir de junho começaria a pagar 1 milhão e meio, né? Este 1 milhão e meio seriam então 7 parcelas de 1 milhão e meio, daria 10 milhões e 500. Sobraria ali na conta, sem entrar em detalhes de juros, essas coisas todas, sobraria cerca de, segundo as minhas contas, né, 26 mais 10, 36,
36.500, né? Tira de 90, dá 53 milhões e 500. Acho que é isso na minha conta. Estou fazendo de cabeça agora. Devia ter feito antes, mas não fiz. Mas seria isso, sobraria 53 milhões e 500. Então significa o quê? Se o presidente Marcelo Teixeira não for reeleito na eleição de dezembro, o próximo presidente ele chega em janeiro e ele tem que pagar de uma vez só 53 milhões e 500 para a NR Sports. Daí tem uma outra hipótese aqui. Transformação do Santos em SAF. Se o Santos se transformar em uma SAF, a SAF tem que pagar de uma vez o valor da dívida ainda vigente com a NR Sports. Não transformação do Santos em SAF. E daí entra um outro detalhe do contrato. Por exemplo, se o Santos não virar uma SAF e o Marcelo Teixeira não for eleito presidente, o Santos tem que pagar esse valor ali das parcelas a vencer de uma vez só. Caso o Santos não pague, existe uma garantia que é o Centro de Treinamento Meninos da Vila. Está aqui no contrato dizendo que se o Santos não pagar, o Centro de Treinamento Meninos da Vila está dado como garantia. O Centro de Treinamento Meninos da Vila passaria de propriedade da NR Sports. E daí aqui está dizendo que caso o Santos se recuse a formalizar um instrumento repassando o Centro de Treinamento Meninos da Vila para a NR Sports, a multa diária seria de 1% do valor devido. Então vamos pensar, né? Eu sou ruim de conta, já falei para vocês. Então, se o Santos pagar todas as parcelas previstas no contrato desse ano, sobrará 53 milhões e 500, né? Acho que foi isso que eu falei aqui. Desses 53 milhões e 500, por dia em que o Santos não pagar, se o presidente não for o Marcelo Teixeira, vai ter uma multa de 1%. Então, ou seja, vamos pensar lá, fazer uma conta também de cabeça aqui. A cada dia em que passe, se o Santos não pagar esse valor de 53 milhões, a multa é de 535 mil reais, né? Então, a cada 2 dias, a dívida aumenta em R$1 milhão. Este é o contrato que foi assinado, né? Está assinado, foi a ata do conselho em que foi apresentado. Esse contrato é do dia 12 de janeiro. Então, este é o total da dívida do Santos com o Neymar hoje, R$90 milhões. E aí, dá para ver que não é uma dívida qualquer. O Santos dividiu esse valor em várias etapas: pagamentos iniciais e depois parcelas que vão durar anos. Ou seja, é um compromisso de longo prazo. E tem um detalhe muito importante: se o Santos atrasar uma parcela, o valor inteiro pode ser cobrado de uma vez. Sim, tudo de uma vez. E agora vem um ponto que quase ninguém está falando. E isso aqui é muito sério. Se o presidente do clube não for reeleito, a dívida pode vencer antecipadamente. Ou seja, o próximo presidente pode assumir já tendo que pagar tudo de uma vez. E não para por aí. Se o Santos virar SAF, a nova gestão também pode ser obrigada a quitar toda a dívida imediatamente. Ou seja, qualquer mudança grande no clube pode explodir essa situação de vez. E aí você começa a entender o tamanho do risco. Não é só uma dívida, é uma bomba financeira pronta para estourar dependendo do que acontecer. E olha que louco, o que parecia ser um grande reforço virou também uma das maiores responsabilidades do clube. E sendo bem direto, essa história ainda está longe de acabar, porque o Santos ainda vai lidar com isso por anos, e qualquer erro pode custar caro, muito caro. Agora eu quero saber de você, vale a pena tudo isso pelo Neymar? Comenta aqui embaixo. E claro, se você é fanático por futebol de verdade, já deixa o like e se inscreve porque aqui você encontra tudo isso e muito mais. E para fechar esse vídeo, eu quero deixar um momento diferente para você refletir. A gente viu aqui uma situação pesada envolvendo o Santos, a NR Sports, e tudo isso ligado ao Neymar, números altos, riscos grandes e decisões que podem impactar o clube por muitos anos. Mas isso também faz a gente pensar sobre responsabilidade. Na vida, assim como no futebol, cada decisão tem consequência. Às vezes, algo que parece bom no começo pode se tornar um peso lá na frente. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, isso também colherá. E também em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esses versículos mostram que Deus se importa com as nossas escolhas, com a forma como a gente administra aquilo que recebe, seja dinheiro, oportunidades ou responsabilidades. E aproveitando esse período de Páscoa, a gente lembra que sempre existe chance de recomeçar, de corrigir rotas e fazer diferente. Então, independente da situação, no futebol ou na vida, que a gente possa agir com sabedoria hoje, para não sofrer amanhã. Fica com Deus e até o próximo vídeo.